Um debate explosivo, Bruno Nunes do Chega, Jorge Pinto do LIVRE e António Rodrigues do PSD entraram em confronto direto sobre a proibição da burca e a nova lei dos estrangeiros. O LIVRE acusa esta lei de ser inconstitucional, a direita defende segurança e identidade nacional. Mas foi quando Bruno Nunes chamou o LIVRE de partido falso e expôs contradições que a discussão incendiou em direto. E você, de que lado está? Do Chega que pede leis firmes, do LIVRE que fala em liberdade, ou do PSD que tenta equilibrar o jogo? Assista agora ao vídeo. Nunes começa por si, a esquerda. Bruno Nunes defendeu que a proibição da burca não é uma questão religiosa, mas sim cultural e de segurança. Para ele, a medida protege a identidade nacional e garante a igualdade entre homens e mulheres, sem colocar em causa a liberdade religiosa em Portugal. Jorge Pinto, aliás, peço desculpa, o LIVRE votou contra esta medida. Surpreendeu a aprovação desta medida, por um lado, e também perguntar-lhe, o PS quer ouvir as confissões religiosas. Para si, para o LIVRE, faz sentido? O LIVRE votou contra por uma razão muito simples, porque este é um debate importante, é um debate que deve ser feito de maneira séria, pausada e com pés e cabeça. Nós estamos a falar de um projeto que a Ordem dos Advogados disse estar muito mal feito, que o Conselho Superior do Ministério Público disse estar muito mal feito e que, na verdade, quando olhamos, e a vossa peça falava de outros casos europeus, quando olhamos para aquilo que o Tribunal de Justiça da União Europeia diz em relação a proibições deste tipo, é que elas devem ser proporcionais, porque nós estamos a falar de direitos, liberdades e garantias. Mas acredita que alguns defendem que é um ataque aos imigrantes? Eu acredito, sobretudo, que é uma manobra do Chega, mais uma, para nos distrair daquilo que é essencial para o país. Na verdade, para nos distrair daquilo que são os problemas do Chega. De distrair de um mau resultado eleitoral nas eleições autárquicas, distrair da saída de um seu deputado que chamou Predador Narcísico, peço desculpa, Predador Narcísico. Na Assembleia da República, aqui já estava agendado. Tenha calma, Bruno Nunes, não esteja nervoso. Estava agendado, estava a fazer uma figura ridícula. Escapar, por exemplo, olha, já que está o Bruno Nunes a tentar interromper, ao facto de um deputado municipal eleito pelo Chega, da própria distrital do Bruno Nunes, estar agora a ser julgado por pedofilia de menores, da sua distrital de Lisboa. Portanto, isto é mais uma manobra para distrair. Sim. O assunto é importante, não devemos fugir dele, mas devemos levá-lo com a seriedade que ele exige. E essa seriedade é precisamente levar a sério a maneira de fazer lei, mas se eu do Chega espero pouco, do PSD esperava mais. Do PSD esperava mais. A proposta está mal feita. Não é do meu ponto de vista, é do ponto de vista da Ordem dos Advogados, do Conselho Superior do Ministério Público. Imaginemos, e por isso me surpreende a postura do PSD, não é? Imaginemos precisamente aí a minha surpresa e desilusão. O PSD algum dia aprovaria uma proposta do LIVRE sobre a qual a Ordem dos Advogados e o Conselho Superior do Ministério Público dissesse o mesmo que dizem em relação a esta proposta? Eu estou a olhar para o António Rodrigues, eu tenho a certeza que não. E vamos já perguntar se permite... Portanto, era importante que o PSD não andasse a reboque da tentativa de marcação da agenda do Chega, que tivesse a sua própria agenda com a qual nós pudéssemos discordar, mas que fosse uma agenda autónoma. E é isso também uma última nota. Já começa a cansar, nós andamos todos a ter de seguir as agendas políticas do Chega. O LIVRE surgiu na política portuguesa para marcar a agenda e no que depender de nós continuaremos a fazê-lo e não seguir outras agendas. Jorge Pinto explicou porque o LIVRE votou contra a proibição da burca, alegando que a lei está mal feita e pode ser inconstitucional. Para ele, esta proposta é apenas mais uma manobra do Chega para desviar atenções e critica o PSD por andar a reboque dessa agenda. Mas afinal, se 70% dos deputados aprovaram a lei, fará sentido o LIVRE dizer que Nunes perdeu a paciência e acusou o LIVRE de ser um partido sem argumentos, mais preocupado com agendas ideológicas do que com os direitos das mulheres. Para ele, a nova lei é sobre segurança, identidade nacional e igualdade e não pode ser desvalorizada como a esquerda tenta fazer. Uma resposta importante, porque eu não quero entrar, como eu dizia na minha primeira intervenção, o tema é demasiado importante para esta maneira de fazer política do Chega que todos conhecemos. No que dizia o António Rodrigues, eu acho que é importante reforçar esse ponto. Eu acho que ninguém em Portugal concorda que uma mulher seja obrigada a fazer algo contra a sua vontade. Certamente ninguém no LIVRE. Isso é ponto assente. Mas que disso se passe para a aprovação de uma lei que não tem pés nem cabeça, vai uma longa distância. Quem defendeu o Hamas? Outro ponto, até pegando na hipocrisia do Bruno Nunes. Não é do Bruno Nunes. Veja-se bem, 2023. Quer fazer o ataque pessoal, vamos ao ataque pessoal. Eu garanto-lhe que eu sei coisas que fica aqui muito mal. 2023. Não vá no ataque pessoal, vá no ataque político. Não fique nervoso. No político terminar este o pessoal vai correr mal. Não fique nervoso. O pessoal vai correr mal. 2023, um dia depois do regime talibã, um dos piores regimes neste país, ter proibido as mulheres neste país, qual país? Neste planeta, ter frequentado o ensino superior, o LIVRE, no dia seguinte, apresentou um projeto de resolução para que as meninas, as jovens, as adolescentes, as estudantes que queriam continuar na universidade no Afeganistão e não o podiam fazer, pudessem ser acolhidas em Portugal como estatuto de refugiado para fazer.
todos os partidos votaram a favor. Menos um. Sabe qual foi? Muito bem. Foi o partido do Bruno Nunes. Vamos avançar. Fica exposto à hipocrisia, fica exposto... Jorge Pinto voltou a criticar o Chega por rejeitar propostas de apoio às mulheres afegãs. A resposta de Bruno Nunes foi irónica. Mostrou a mão com 5 dedos, lembrando que o LIVRE só tem 5 deputados, insinuando que a sua voz pouco pesa no Parlamento. Jorge Pinto, o Governo está a dar um tiro no pé? Está claramente a dar um tiro no pé. Vejamos, o que é que estas pessoas vêm fazer para o nosso país? Vêm trabalhar, a sua grande maioria. Os dados falam por si. Estas pessoas vêm porque a economia portuguesa precisa delas. Quem o diz não é o LIVRE, é o patronato, são os empresários, são aqueles que notam que precisam das pessoas. O próprio Governo parece reconhecê-lo, porque esta perigosíssima proposta de Trabalho 21, que será discutida brevemente, quando a lemos, e eu já tive a oportunidade de a ler, são mais de 100 propostas de alteração, é uma revolução no mundo do trabalho, mas aí Chega e PSD estarão de mãos dadas, porque quando é para retirar direitos aos trabalhadores, conseguem dar as mãos. Uma das coisas que lá é proposta é alargar o máximo de horas semanais nos trabalhadores, por exemplo, no setor agrícola. E quem é que são, no seu grosso, estes trabalhadores atualmente? São imigrantes. Portanto, o próprio Governo está, por um lado, a reconhecer que eles não são suficientes, precisamos de que aqueles que já cá estão trabalhem mais horas, e, por outro, está a dificultar as vias de acesso. Mas eu, numa coisa, concordo com o António Rodrigues. Chega a uma conclusão diametralmente diferente. Havia um problema de falta de condições do CEF, a AIMA não foi equipada com os meios necessários, os atrasos nestes imigrantes que estão legais a cumprir com tudo aquilo que o Estado lhes exige e depois o Estado não responde como deveria responder. Aquilo que nós temos de fazer, até por uma questão de segurança que parece ser tão cara à direita, mas que também é a todos nós na esquerda, é a questão da documentação. É garantir que estas pessoas têm os documentos de que precisam e que estão a trabalhar. E como é que isto se faz? É reforçando a ACT. Quem é que propôs um reforço da ACT no Parlamento? Foi o LIVRE. Quem é que bloqueou esta política? O Estado está a pedir. Tem, António. O António disse, não sabemos quando fechar, não sabemos se os documentos tivessem sido dados a tempo a estes trabalhadores. Se a ACT conseguisse controlar onde é que eles estão a trabalhar, nós conseguiríamos controlar... É que os documentos originariamente nem entregues eram. A quantidade de processos que estavam na AIMA, na maior parte dos casos, não estavam sequer preenchidos. E aí quem falhou foram os imigrantes ou foi o Estado? Não, foi dos próprios titulares que não entregavam os documentos. Nem ao Estado, nem aos imigrantes. Os imigrantes chegavam lá e não entregavam os documentos que eram necessários. Os imigrantes chegavam lá e faziam meramente o requerimento e, com isso, o Estado dava-lhes uma folha de A4. Única e exclusivamente. Nós não sabíamos se eles eram criminosos ou não eram do seu Estado de origem, onde é que eles estavam, onde é que eles para equilibrar os tempos, António Rodrigues... das pessoas que encontravam-se 10, 20 pessoas numa casa sem condições para viver. Onde é que estão os casos? Ficou clara esta ideia, mas para equilibrar os tempos, dar também a ACT precisamente para isso. Da ACT, porque o ACT não vai ver em condições em que as pessoas dormem. Dar também aqui espaço para o Bruno Nunes, António Rodrigues, para responder. Jorge Pinto acusou o Governo de dar um tiro no pé com a nova lei dos estrangeiros, defendendo que Portugal precisa da mão de obra imigrante. António Rodrigues rebateu, dizendo que muitos processos estavam mal instruídos e que sem documentação adequada não havia como garantir segurança nem que Nunes afirmou que Portugal já não tem portas escancaradas, mas sim abertas com regras. Criticou a esquerda por iludir os portugueses e acusou a imigração descontrolada de sobrecarregar saúde, justiça e habitação. Para ele, a nova lei ainda fica aquém do que o Chega defende. Isso. Aquilo que o Chega parece querer esconder... Não, Chega a lei de estrangeiros, fala lá de estrangeiros. Da coisa onde... A recessão, vão-se embora. Menos 500 mil. É uma realidade. Aquilo que Portugal tem de ser capaz de fazer é dar condições de dignidade a todos os trabalhadores. Não é distinguir os trabalhadores ultraqualificados ou de vistos golos aos oligarcas russos, como está a acontecer, dar todas as condições e, em paralelo, limitar o acesso a estes trabalhadores. O nosso tempo ficou 10 segundos, António Rodrigues. A lei dos estrangeiros está aprovada por 70% dos deputados, é considerada uma lei que neste momento não tem constitucionalidade e vai regular tudo aquilo que é entrada e saída. Ficaram claras as vossas ideias. O debate terminou em alta tensão. Bruno Nunes defendeu que a imigração descontrolada está a destruir serviços públicos e que a nova lei ainda não chega onde devia. Jorge Pinto contra-atacou, afirmando que Portugal precisa da mão de obra estrangeira e acusando o Chega de manipular o medo. Já António Rodrigues destacou que a lei foi aprovada por larga maioria e que traz regras claras para o futuro da imigração. A esquerda está contra estas leis porque as considera inconstitucionais e discriminatórias, mas será que é defesa de direitos ou apenas medo de enfrentar a realidade? Deixe sua opinião nos comentários.